Olá, dando continuidade aqui ao nosso encontro, vamos falar das habilidades que a gente precisa ajudar a pessoa com autismo a desenvolver, e isso vai contribuir bastante para reduzir o comportamento problema. Eu sou Emanuele Pacheco, pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada. Sou professora desde 2008, estou na coordenação do curso de extensão em atendente terapêutico da FAESC. E estou aqui hoje para ajudar um pouquinho vocês. Primeiro ponto é a habilidade de responder ao nome. Às vezes a gente quer dar uma instrução para a pessoa e ela não consegue porque ela tem dificuldade de desenvolver habilidades que são bem simples. E aí a gente precisa pensar em que estágio está, em termos de repertório, aquela pessoa com autismo. Será que quando eu chamo ela pelo nome, ela responde? Se ela responde, então ela já tem adquirido essa habilidade. E aí a gente vai passar para a aprendizagem da habilidade seguinte. Ou a gente vai estar sempre estimulando essas habilidades, porque com isso a gente consegue reduzir, né, o comportamento problema. Então fazer uso de um reforçador potente é muito importante, porque eu chamo a pessoa pelo nome e ela não responde. Eu posso dizer o nome daquilo que está na minha mão enquanto reforçador, junto do nome, e a pessoa vai e olha. Por quê? Porque ela se interessou pelo reforço. E não porque ela não escutou, mas porque a atenção dela estava focada em outra coisa. A partir do momento que você chama, nomeando também o reforço que está na sua mão, a pessoa vai olhar. A segunda habilidade é seguir instruções de ouvinte. Então, eu dou uma instrução simples, né? A segunda habilidade é seguir uma instrução de ouvinte. Pegue o inário, né? Ou a gente vai falar sobre um outro exemplo. Abre a porta. Aí a pessoa não faz, tem dificuldade em fazer. Aí eu vou dar uma ajuda física total. Eu vou com a minha mão, junto da mão da pessoa, e vou ajudar ela a realizar aquela ação que eu estou ensinando. Em outro momento, eu faço essa mesma ação dando uma ajuda menor. Aí eu dou um tempo para ela poder responder, para ver se ela consegue responder sem essa ajuda. E aí ela cumprindo essas etapas, eu reforço com algum objeto ou de forma social. Muito bem, parabéns, que legal! Por isso que é importante a gente ter uma caixinha de recurso dentro da salinha com coisas interessantes para a criança. E se a criança mudar de preferência ou o adolescente mudar de preferência de uma semana para outra, é importante a família informar os professores da classe para que possa atualizar essa caixinha. E geralmente essa caixinha ela é feita pela família. Então pode ser uma caixinha de papelão, pode ser uma caixinha personalizada, com brinquedinhos de preferência da pessoa, ou com histórias, livrinhos de histórias de preferência, né? Pode ser com objetos de preferência também. E aí deixa a pessoa ali mais tranquila, mais calma, no momento em que ela precisar de um reforço, então o professor da classe vai utilizar aquela caixinha. Então, eu gostaria de afirmar mais uma vez, esse treinamento ele é feito em ambiente clínico. A gente aqui está tratando de habilidades que a gente pode incentivar a pessoa com autismo a compreender melhor e reduzir as questões de comportamento problema. A gente não consegue, por exemplo, fazer um treino, porque na análise do comportamento, isso precisa ser aprofundado, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser inseridos protocolos de avaliação, que são bastante criteriosos. Então, aqui não é uma aplicação de terapia. Aqui são dicas que a gente tem de habilidades e estratégias de dentro da análise do comportamento aplicada que a gente pode inserir no nosso dia a dia e somar, né, melhorar cada vez mais num ambiente generalizado onde a gente encontra as pessoas com autismo. Aí eu trago um exemplo, seguir instruções de ouvinte. A professora fala, abra o hino número 3. E aí ele vai pegar o inário, né, como vocês estão vendo aí na figura, e tem dificuldade de abrir. Então eu posso ir até a pessoa e dar uma ajuda para chegar no hino número 3. E aí todas as demais jovens, adolescentes, crianças que estiverem lendo, que estiverem cantando ali no momento, vai acompanhar o hino. A terceira habilidade é seguir instruções variadas. Então, eu dou a primeira instrução simples, lembra que a gente pensa lá em quebrar as instruções das formas mais simples possível? Porque aí eu tenho essa etapa. Dou a segunda instrução,
vou dando essa instrução, variando o ambiente, variando o objeto, eu vou atribuir um tempo de resposta, ou seja, eu não vou logo dando a dica, eu espero a pessoa responder. Se a pessoa tiver dificuldade, eu dou a ajuda total ou parcial e reforço aquela resposta. Uma outra ideia muito bacana é a gente sempre envolver a pessoa com autismo nas nossas aulas. Então, atribuir uma função para a pessoa é essencial para que ela possa estar sempre participando, que ela possa estar sempre engajada, envolvida, feliz naquelas ações que estão acontecendo ali em sala de aula. A quarta habilidade, eu contribuir para que a pessoa com autismo venha pedir ajuda. Então, eu vou criar uma condição estabelecedora de uma forma que a pessoa não consiga realizar. Por exemplo, a gente está lá falando sobre um estudo do Evangelho e eu coloco várias figurinhas da história que eu estou contando na aula dentro de um potinho e fecho com a tampa bem forte. E aí eu dou a instrução. Aí eu digo, abra o pote. Uma instrução simples. A pessoa não vai conseguir porque eu apertei bastante esse potinho. Então, o que eu posso fazer? A pessoa não vai conseguir. Aí eu vou lá e dou a dica ecoica. Eu olho no olhinho da pessoa e digo, ajuda. Aí quando ela vai repetir ajuda, ou simplesmente ela vai fazer o A, ou ela vai só abrir a boca sem falar nada, eu já considero aquilo como uma resposta. A partir do momento que ela conseguiu falar, eu digo a ela que, né, a tia vai ajudar, né? Nunca repetir o que a pessoa está falando de fato, somente se ela tiver uma necessidade de ter a resposta de forma ecoica. Né? Se a pessoa falou ajuda, eu já compreendo que aquilo ali é ajuda que ela está dizendo e eu automaticamente vou até ela e dou uma ajuda para poder abrir o potinho. Então, eu criei uma condição para que ela pudesse pedir ajuda. Isso dentro da escola dominical, eu posso ter o pensamento, a estratégia de, em qualquer momento dentro da igreja, contribuir para que o adolescente ou a criança com autismo venha ter necessidade de pedir ajuda. Então, eu estou envolvendo ela na ação. Às vezes, eu posso nem estar diretamente contribuindo para ensinar ela a pedir ajuda no contexto direto do ensino do Evangelho, mas na oportunidade do ensino. Então, tem uma prática que a gente faz muito na escola, que é a história na lata. A gente pega os personagens, cola nos papeizinhos e coloca dentro de uma latinha personalizada. Então, isso também é uma forma da gente trazer aí essa atratividade para a pessoa compreender e também pedir ajuda no momento que ela precisar. Numa circunstância que ela tiver ali, vamos supor, uma dificuldade de realizar uma ação, ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu lá atrás, que foi uma dificuldade que ela teve, e quando a pessoa ensinou ela a falar a palavra ajuda, ela obteve ajuda. Então, ela vai ir soltando, ela vai falando aquilo que ela aprendeu naquela circunstância que a gente criou. Um ponto importante que a gente tem para trazer nessa dica de pedir ajuda é que um membro vai aprendendo com o outro. E numa classe onde eu tenho várias pessoas ali envolvidas, participando, é importante a gente iniciar a ação a partir daquele membro que aguenta menos frustração, né? Você deverá dar a instrução direta primeiro para aquela pessoa que tem, por exemplo, a questão de ter um comportamento inadequado porque ela não consegue esperar, um comportamento inadequado porque ela se frustra quando erra. Então, a gente deve dar a instrução primeiramente, começar daquela pessoa que consegue aguentar menos a frustração do que outras pessoas. Então, a partir dali, eu vou dando essas dicas e vou dando as instruções para os demais dentro da sala da aula dominical. A quinta habilidade é pedir atenção. Então, eu dou atenção ao grande grupo, eu como professora da classe, aí eu paro de dar atenção e aí a pessoa vai chamar. Ela pode chamar verbalmente, ela pode puxar, né, pelo braço, segurar, ela pode apontar, dizer o que ela quer. E aí, o que eu faço? Se a pessoa tiver a habilidade de comunicação verbal, eu vou dar a dica ecoica. Eu quero, mesmo que ela tenha puxado você para alguma coisa, e eu estou ensinando a ela, eu quero
Aí ela vai dizer, eu quero, ela vai repetir. Se ela tiver dificuldade da comunicação verbal, eu posso fazer uso da figurinha, né, da dica visual. Então, essa representação aqui, onde eu tenho, por exemplo, uma imagem de uma pessoa estendendo a mão e apontando, significa o eu quero na comunicação alternativa. E aí eu posso dizer, eu quero ajuda, eu quero comer, eu quero dormir, eu quero ir ao banheiro, eu quero cantar, eu quero brincar, eu quero sair, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Então, o que ela quer? Quais são geralmente as coisas que a pessoa prefere? E aí você pode fazer o card personalizado para aquela pessoa com autismo para facilitar a comunicação dela na hora de pedir. Às vezes ela apresenta esse comportamento inadequado pelo simples fato dela não conseguir pedir alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu reforço com a atenção que ela deseja. Lembra da imagem de Jesus Cristo com as criancinhas? Então ali naquele momento ele está ensinando e as crianças só queriam atenção. A sexta habilidade é solicitar um material específico de um adulto, ou seja, a pessoa está querendo alguma coisa que está em posse de um adulto. Como é que ela faz para pedir? Eu vou criar uma operação estabelecedora. A operação estabelecedora é uma condição que eu estou criando, uma situação para que a pessoa tenha necessidade de pedir algo. Então, por exemplo, se eu deixo tudo que ela gosta enquanto reforço na altura em que ela alcança, ela nunca vai pedir. Se tudo está disponível para ela no momento que ela deseja, ela nunca vai pedir. E não pedindo, ela não vai interagir, ela não vai ter essa troca. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar do alcance para que eu crie essa condição estabelecedora, né, que a gente está dizendo aqui, nessa condição dela pedir alguma coisa. Outro ponto também é o seguinte, a pessoa gosta sempre daquele objeto. Aí o que acontece? Aquele objeto está sempre em contato com a pessoa. Então, ele deixa de ser um estímulo para ela na hora de realizar uma ação. Por quê? Porque ela tem acesso sempre àquele reforço. Então, também o momento que eu retiro aquele reforço, ele passa a ser uma novidade. E aí passa a ser uma preferência, a não ser que a preferência também mude, né? Para um outro ponto. Mas eu preciso também pensar o momento certo de não deixar sempre disponível aquilo que é reforço para a pessoa com autismo, porque aí, na hora que eu for utilizar de fato para reforçar o comportamento, que é o comportamento bom, eu não vou conseguir, porque aquele reforço não tem tanto valor assim para ela, devido a ele estar sempre disponível. Então, na habilidade de solicitar um material específico de um adulto, eu vou criar essa condição em que é dada uma demanda, né, com material, por exemplo, incompleto, é uma dica aí. A gente está lá trabalhando as coisas de pintar, por exemplo, sobre a história do Evangelho. Eu dou a folha, mas não dou o lápis. E aí, como é que a pessoa vai pintar sem um lápis? Aí eu dou a demanda. Pinte o desenho, mesmo sem lápis. Ah, mas eu não estou sendo assim, dificultando a vida da pessoa? Sim, mas você está contribuindo para que dê a ela condições de pedir. E pedir é uma das etapas da interação. E quando ela aprende a pedir, ela começa a expressar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. E a partir daí, a gente começa a contribuir para uma comunicação onde a gente vai, através da comunicação, ir diminuindo a presença desse comportamento inadequado. Aí o que eu faço? Eu dou a dica para ensinar ela a pedir. Então eu posso ensinar ela a pedir levando o dedo apontando, eu posso ensinar ela a pedir através da figura, eu posso ensinar ela a pedir através do ecoico, e aí quando ela apresenta qualquer comportamento que ela tenha, pelo menos um pouquinho ali, uma pequena porcentagem representado que ela estava pedindo, eu vou lá e reforço com aquilo que estava faltando, que ela estava precisando. Entrego o objeto para a pessoa. A sétima habilidade é solicitar e entregar material específico para um colega, que já é mais difícil. E aí, como é que eu posso trazer esse ensinamento em sala de aula, né? Eu posso ensinar ela a pedir, ensinar ela a entregar. Uso a dica mais adequada para isso e vou reforçar sempre as duas pessoas. Porém, uma estratégia muito bacana que dá certo aqui é na hora que eu estou criando essa condição de ensinar, né, de treinar ali naquela oportunidade dela entregar um material a um determinado colega, eu posso utilizar objetos invertidos. Por exemplo, Maria gosta de um objeto,
João gosta de outro objeto. Então, eu pego o objeto de preferência de João e deixo com Maria, pego o objeto de preferência de Maria e deixo com João. E ali eu vou criar uma oportunidade deles aprenderem a pedir e entregar aquilo que é de preferência deles. E a coisa vai acontecer. Por quê? Porque o que está com João é reforçador para Maria. E o que está com Maria é reforçador para João. Assim, ele vai conseguir aprender através da aprendizagem sem erro. E em outras circunstâncias, ele vai ter uma habilidade melhor para fazer a troca dos objetos aí quando está com o coleguinha. E às vezes a gente costuma dizer assim, tem que compartilhar, tem que compartilhar. Mas como é que eu posso ensinar a compartilhar se a pessoa está com um objeto que ela deseja muito? Né? É bem difícil. Então, usar a dica de inverter os reforçadores é essencial na hora da gente ensinar a fazer a troca, né, daqueles objetos que estão ali nas mãos das crianças ou dos adolescentes, né? A 8ª habilidade é tolerar atraso dos adultos. Aprender a esperar. Por mais que eu esteja pronta para dar a resposta, para cumprir com algo que o meu filho venha solicitar, eu preciso dizer assim, espere um momento. Aí ele esperou um momento, nem que seja 2 segundos, eu já entrego. Mas ele aprendeu a esperar. Isso aconteceu com meu filho. A partir daí, foi colocado um tempinho maior, tipo 4 segundos. Espere um momento. Esses 4 segundos, reforço. E depois esse tempo vai gradativamente aumentando, né? Até que hoje ele consegue esperar 10 minutos, espera a sua vez. Isso também é muito treinado em ambiente terapêutico. Mas a gente não perdeu a prática de trazer isso para dentro de casa ou na escola, em qualquer outro ambiente que a gente esteja com ele. Então a pessoa pede algo, não dá de imediato. Espere um pouco, um momento, você pode dizer, ou também você pode representar através do visual, que é a figura do esperar, ou até mesmo fazer assim com as mãos, né? E aí, quando a pessoa espera, você reforça, entrega o que quer, faz um modelo. Pode também ensinar através da modelação. E aí a pessoa está esperando. A pessoa, ela no começo, ela vai esperar sem falar nada, depois ela pode aprender a dizer que, ok, vou esperar, e aí, combinado, né? São coisas que a gente pode instruir ali no dia a dia, ensinar a esperar. A 9ª habilidade é tolerar atraso dos colegas. Então, do mesmo jeito que eu vou ensinar a ele a esperar, que o adulto está ensinando ele a esperar, o colega também. Então, eu vou ensinar o colega a pedir para esperar, eu ensino a criança a responder que vai esperar, e aí, quando ela espera, né, eu vou lá e reforço a criança, trago um reforço positivo. Posso também ensinar através das figuras. Então, do mesmo jeito que a gente que é adulto faz, a gente também vai ajudar uma criança a pedir o outro para esperar, sua vez, minha vez, fazer um pouco dessa troca. Então, eu posso criar um contexto em que cada criança vai pegar um personagem dentro da latinha ou dentro de uma caixinha, né? Então, que o adolescente vai lá no quadro para poder escrever uma palavra do que aprendeu na aula, ou vai lá no meio da sala estourar um balão para poder ver o que tem dentro do balão, uma palavra de um sentimento, uma palavra de um personagem da história que foi adquirida. Então, eu estou construindo estratégias dentro do ensino para que dê condições dessa minha vez, sua vez, esperar. Primeiro vamos a essa pessoa, pegue o balão azul, dando instrução, obter uma resposta, né, dentro daquelas condições. A 10ª habilidade é agradecer. Então, o obrigado é um reforço positivo. Quando ela aprende alguma coisa, que ela faz alguma coisa boa, isso ela está reforçando. É um reforço social. Então, isso ela também pode ser ensinada a dizer obrigado. Então, a pessoa esperou, realizou a atividade, eu entrego alguma coisa a alguém, né, do que foi necessário, ensino ela a agradecer. Eu posso falar toda a palavra, obrigado, para ela repetir, que é a dica ecoica. Eu posso dar a dica verbal, dizer apenas obrigar, e a pessoa responder do, depois eu digo obrigar, depois eu digo obri, aí a pessoa responde gado, depois eu digo o, e a pessoa responde obrigado, e depois eu digo como fala, e a pessoa diz obrigado. E aí, olha como é que eu fui esvanecendo a dica para ensinar a falar obrigado.
Posso usar a dica visual, mostrando as figurinhas, né, ou mostrando imagem da própria pessoa agradecendo, ou também posso fazer por uma modelação, um gesto, né? Obrigado, tipo de gratidão. E aí a pessoa vai responder, ou nisso de uma resposta, vai reforçar de nada, né? Significa que ela está reforçando aquela ação dela ter dito obrigado. A 11ª habilidade é reconhecer e elogiar os outros. Então, quando nós elogiamos sempre a pessoa com autismo, elas aprendem por modelação e elas tendem também a elogiar outras pessoas também. Então, eu posso fazer a mesma coisa, que é o reforço positivo. Parabéns, parabéns. Ou dizer, através assim da modelação, joia, ou até mesmo mostrar uma figura, uma imagem, né, um emoji do parabéns ali que ela utilizou. Ou eu posso fazer também dicas com fichinhas e ela ganhar, por exemplo, essas fichinhas, que é uma forma de eu estar elogiando. Então eu faço vários emojizinhos para a aula. Quando ela participa, eu entrego uma estrelinha, eu entrego um emoji, que ela gosta muito de emoji. Então eu vou ver o que a pessoa gosta para poder trazer essa interação. Então eu estou ensinando ela também ali a agradecer, a elogiar. A 12ª habilidade é oferecer e compartilhar. Então, essa habilidade somente vai ter sucesso se todas as outras habilidades que a gente falou aqui anteriormente, elas forem aprendidas. Então, que momento que eu vou conseguir fazer com que a pessoa entregue algo que está com você, que vai compartilhar? Quando ela adquirir essas outras habilidades. Então, não adianta eu querer ensinar ela a oferecer e compartilhar agora, se até então eu não tive nenhuma oportunidade dela aprender as outras habilidades, né? A gente precisa dar a oportunidade dela aprender as outras habilidades para que ela possa conseguir, por exemplo, oferecer e compartilhar. E por último, é confortar os outros, né? Para isso, a pessoa com autismo, ela precisa ser confortada. Então, ela precisa receber aquele conforto. Ok, está tudo bem, né? Eu posso representar através de uma figura, eu posso mostrar para ela as imagens das emoções, o momento que ela está triste, o momento que ela está feliz, o momento que ela está sentindo assustada, né? Ou eu posso perguntar para a pessoa o que está acontecendo. E mesmo que você não tenha compreendido a pessoa, você diz para ela, eu entendi você, eu sei o que você quer. E aí ela vai diminuindo aquele comportamento inadequado. O acolher também é muito importante, que é o abraçar, ouvir, dar atenção. Isso são vários pontos que a gente pode estar ensinando a dar esse conforto para a pessoa com autismo. E aí a gente vai conseguir diminuindo esses comportamentos inadequados à medida que a comunicação ela vai melhorando. Lembrando que pode ser tanto verbal como não verbal, mas ela precisa se expressar, ela precisa compreender que ela precisa do outro para ela poder se comunicar, né? Ela precisa do outro para poder responder. Quando ela entrega uma figura, por exemplo, de um copo com água, ela está entendendo ali que ela precisa pedir alguma coisa a alguém e esse alguém vai trazer uma resposta para ela. Ela pode nem falar água, mas quando ela entrega, ela está aprendendo que ela precisa do outro para ter essa resposta. Isso é o trabalho do intraverbal, que ao longo do tempo, isso vai sendo treinado, isso vai criando oportunidades de aprendizagem e vai dando a ela condições de uma comunicação. A partir do momento que a pessoa com autismo passa a ser compreendida e passa a compreender o outro, o comportamento inadequado ele tende a diminuir. Chegamos ao final dessa playlist com todas as dicas e estratégias da análise do comportamento aplicada para o ensino do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tchau, tchau.